me mandaram um vídeo para eu reagir do Gustavo Stax sobre o caso Jeffrey Epstein, esse daí que a gente vai acompanhar e assistir junto para poder entender um pouco melhor qual que é essa fita, qual que foi essa organização, para além das mensagens e, enfim, dos conteúdos terríveis que estão rolando por aí na internet, tá bom? Então, vamos lá assistir ao Gustavo do canal Gustavo Stax, reagido por Gustavo Gaiofato do canal Gustavo Gaiofato, sobre o caso Jeffrey Epstein. Vamos lá. Alguns dias atrás aí, o FBI liberou milhões de novos arquivos do caso Jeffrey Epstein, o Epstein Files, e mostra o envolvimento do Elon Musk, do Bolsonaro, do Bill Clinton e até de uma forte influência no 4chan, que viria a resultar em massacres escolares e todas as bizarrices que você vê em grupos extremistas na internet. Calma, eu sei que muitos de vocês estão confusos, mas o vídeo de hoje vocês vão entender o assunto desde o começo, de uma forma bem resumida, e aí vamos ao que foi revelado recentemente, que é assustador. Então dá uma ajudinha aqui pro canal, também iniciando aí uma nova temporada aqui, com uma nova identidade visual, com equipamentos novos e tudo mais. Logo eu vou fazer um vídeo contando as novidades pra vocês. Então se você curtiu o vídeo, deixa o joinha aí embaixo, não demora nada e cada like me ajuda muito aqui no canal. Agora vamos ao caso do Jeffrey Epstein. Eu já fiz 2 vídeos sobre o Jeffrey Epstein. No primeiro eu falei sobre a descoberta dele ter uma ilha onde ele dava festas com pessoas poderosas e garotas menores de idade e sempre criava prova contra esses poderosos. Só que com essas provas o Epstein se torna um cara perigosíssimo para a elite do mundo. E o motivo de eu ter feito o primeiro vídeo foi porque ele foi descoberto e preso em um presídio de segurança máxima. As acusações é que ele movia uma rede de tráfico sexual humano, produção de conteúdo de abuso infantil, tortura e várias outras paradas pesadíssimas. E os usuários na internet começaram a buscar fotos antigas dele com amigos poderosos íntimos lá pro fim dos anos 90 e começo dos anos 2000 e pronto. O cara mesmo na prisão era uma bomba relógio pra elite. Só que nesse presídio de segurança máxima houve um erro de vigilância, os turnos dos guardas se bagunçaram, o Jeffrey Epstein ficou sem supervisão por cerca de 1 hora e pronto, nesse período o Jeffrey Epstein foi suicidado, né? É isso, Jeffrey Epstein. Ah, que coincidência. Logo na cela que precisa de vigilância 24 horas. Logo na cela do mano que tem informações que vão explodir países. Eu errei. Ah, eu não vi. Eu tava... Ô, Juninho, era você que tinha que vigiar a cela, Juninho? Ah, não. Eu achei que era você, Marquinho. Ah, e agora? Poxa... Pelo amor de... Nossa, não. Suicidou e foi encontrado no dia seguinte. Nisso, as fotos do suicidado com poderosos começaram a se espalhar. Suicidado com poderosos, eu vi. E as pessoas começaram a questionar os antigos amigos de Epstein. Qual a relação que vocês tinham? Os eletrônicos, na verdade, tudo no nome do Epstein foi confiscado. E descobriram que o cara era pro player e mandar e-mails. Tudo que ele fazia tá registrado nos seus e-mails, seja alguma conversa profissional ou alguma conversa pessoal. E aí surgiu os Epstein Files. Esses documentos ainda estavam em total sigilo desde a morte do Epstein até 2024. E as pessoas queriam que eles fossem liberados. Nisso, o Trump entra de vez na história, uma vez que ele era amigo próximo de Epstein, tendo vários registros dos anos 90 juntos, e ele era candidato à reeleição à presidência dos Estados Unidos em 2024. E aí vem a pergunta de novo, qual a relação que vocês tinham? Trump sempre disse que nunca soube de nada sobre essa história de ilha do Epstein, das festas bizarras e tudo mais. Então a galera respondeu, bom, se a gente votar em você, você libera o bagulho? E o Trump respondeu que sim, ele iria liberar mais arquivos do Jeffrey Epstein. Trump então foi eleito e o assunto acabou ficando de lado, mas a pressão popular fez os primeiros arquivos serem liberados para o público. Os arquivos só foram liberados no fim de fevereiro e foi uma decepção. Foram poucas páginas, muitas delas censuradas e que só confirmavam o que todos já sabiam, que ele praticava crimes nessas ilhas, mas nenhum terceiro foi citado nesses arquivos liberados. Então a pressão popular aumentou e numa nova fase da operação, em maio de 2025, o FBI liberou mais arquivos e, novamente, muita coisa censurada, mas em uma lista aparecia o nome de Trump, fora as acusações que começaram a surgir de que ele estava presente na ilha e que havia cometido crimes lá. Tem também comprovado que Trump viajou pelo menos 8 vezes no avião do Epstein, onde pelo... Gente, é só uma coincidência, tá? Tudo isso é só coincidência. Vocês estão vendo
coisas que não existem. Menos em 4 vezes, Ghislaine Maxwell estava presente. Ghislaine Maxwell é uma criminosa condenada por tráfico sexual infantil, acusada de recrutar garotas para o Jeffrey Epstein, além também de ser ex-esposa dele. E aí o cerco foi se fechando. O que os dois faziam juntos entre 1990 e 2000? E a posição do Trump sempre foi se afastar da imagem do Epstein, dizendo que não era nada demais não. Foram só alguns jantares aleatórios ou coisa do tipo. A gente começa até a dar um pouco mais de razão para os teóricos da conspiração, porque a parada começou a ficar mais sinistra agora que o FBI liberou milhares. Mas que tipo de teoria da conspiração é essa em que você tem várias evidências, em que você tem vários apontamentos, que você tem várias possibilidades? Isso não é teoria da conspiração, pô. Isso é um documento. É um documento. Quem sabe? O que aconteceu? Como assim, mano? Como assim, quem sabe? Pô. E esse é o lance, né? O Trump tá ligado que se ele liberar esses arquivos, ele tá lascado. Inclusive, essa é uma pauta, né? O Trump tem perdido bastante popularidade nos tempos recentes, né? Saiu até uma pesquisa. Inclusive, algo interessante. Atualmente, o Trump tá com taxas maiores de reprovação em todas as categorias de pesquisa. Todas. Com níveis menores, né? É claro. Os menores níveis de rejeição do governo Trump são de homens entre 45 e 64 anos, brancos e com ensino médio ou escolaridade de ensino médio ou menor, né? High school ou menor. O resto tá tudo para baixo. Tudo para baixo. Vou até deixar esse link aqui para vocês darem uma olhadinha. A The Economist sempre faz a publicação dessa pesquisa. É constante. A aprovação média do governo caiu 15%, mas aumentou 2,2 pontos. Olha aqui, 56% de desaprovação, 41% de aprovação e 5% sem certeza. Olha aqui, do começo do mandato, 1 ano atrás, até agora. Né, taxa de crescimento. Então a popularidade dele está muito em baixa, muito em baixa. E é por isso que, inclusive, ele intensificou as questões relacionadas ao ICE, as operações anti-imigração, porque assim ele tenta angariar mais apoio da sua base mais fidelizada e ele está fazendo de tudo para não soltar esses arquivos com a totalidade das informações que poderiam incriminá-lo. Porque uma das grandes plataformas pela qual ele foi eleito foi de justamente liberar esses arquivos. Então, se ele não libera esses arquivos, o que acontece é que a aprovação dele continua caindo, ele não está conseguindo sair da situação envolvendo a inflação, os preços, está aqui. A maior taxa de desaprovação aqui nesse último período foi com relação à inflação em preços, com relação ao aumento de impostos e de gastos, com relação ao trabalho e economia. A política de imigração inclusive, que sofreu uma queda grande, né? Saindo aqui dos 10 de aprovação para os quase menos 10, num período curto de tempo, né? O que indica que a política dele também não está sendo bem sucedida nesse sentido. Só que é isso, o cara tá indo pras cabeças, né? Tá indo pro absolute tudo ou nada. De arquivos do Epstein, incluindo fotos, vídeos e muitos e-mails. Agora sim, uma publicação que tem coisas que ainda não tinham sido reveladas. Nelas mostra o envolvimento do 4chan, do Bill Clinton, do Elon Musk, do Trump, do Bolsonaro e de vários outros poderosos da elite global e aparentemente um projeto de poder baseado na chantagem e no extremismo online por meio de uma guerra cultural. Vocês vão entender o ponto que uma galera tá teorizando e que sinceramente faz bastante sentido. Mas para isso a gente precisa entender o que foi liberado. Esse é o grupo de recrutadores e aliciadores de menores que trabalhavam para o Jeffrey Epstein. Ele foi acusado em 2019 de ter abusado de mais de 250 jovens. Essas jovens eram recrutadas para estar em festas e aqui começa a entrar os e-mails. Diferentemente das divulgações anteriores, dessa vez o Trump é mencionado centenas de vezes e até o príncipe Andrew é envolvido nisso. Mano, pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não dá, não.
Meu Deus. Aparecendo em algumas fotos deitado em cima de uma mulher não identificada. Segundo o vice-procurador Todd Blanche, o responsável pela liberação dos arquivos, a Casa Branca não participou da revisão dos arquivos. Ele disse: "Não protegemos Trump na investigação dos arquivos." Uma curiosidade, Jeffrey Epstein teve a sua conta da Xbox Live banida por assédio e mau comportamento com outros jogadores. Eu nunca conheci ninguém que já levou um banimento desse na Xbox Live por esse motivo, então dá pra ver como já começa o nível da parada. Nos e-mails mais notáveis até o momento, tem algumas pessoas poderosas conversando diretamente com o Epstein e registros pessoais do próprio Epstein, tipo um diário. E um desses... Curioso que a maioria desses bilionários tem um discurso conservador, mesmo sendo assim nos bastidores. Mas a questão é justamente essa, né, Downgrade? A gente vê que a maior parte das pessoas que tem esse tipo de discurso conservador e esse tipo de posicionamento em relação a questões envolvendo moralidade e tal, são pessoas que muitas vezes têm envolvimento direto em casos de abuso. Porque esse é o lance, né? Se você vai constantemente só transformando essa questão do abuso sexual, essa questão da investigação para esse tipo de atividade em algo que pertence somente à esfera da família, né, da ordem privada, que o Estado não pode estar presente, de que você tem que defender a educação, não sei o quê, você vai criando uma barreira, você vai impedindo com que sejam acessadas formas para poder proteger esses sujeitos, né? Para poder proteger essas crianças, essas pessoas. Vide aí os inúmeros casos, né? Tipo, de pastores, de autoridades, de gente que tem envolvimento direto com isso e tá lá sendo moralista, tá lá falando sobre... a ideologia de gênero, tá lá falando de banheiro neutro, tá lá falando de um monte de groselha da ditadura gaysista, pra quê? Pra poder justamente criar uma cortina de fumaça e fazer aquilo que foi ensinado pelos doutrinadores da direita, da extrema-direita, por essa linha de pensamento, né, da guerra cultural, que é acuse-os do que você é, né? Quando você faz essa acusação e você direciona esse problema pro seu adversário, você automaticamente cria uma certa barreira contra você, né? Porque, afinal de contas, quem duvidaria de uma pessoa que está denunciando eventuais ofensores de crianças, né? É isso, assim, é sempre o mesmo papo, o mesmo discurso. É sempre a mesma coisa. Porque funciona como uma cortina de fumaça. Então, não é surpresa. Bom, pelo menos eu acho que não. Registros pessoais, Epstein desabafa que topou ajudar Bill Gates, o dono da Microsoft, que teria pedido que ele apagasse uns tais e-mails referentes a DST que ele havia pego com garotas russas nas festas. Deus. E também havia solicitado remédios para DST e outras drogas para tratar ele e a esposa, que também havia sido infectada e não sabia. Epstein teria se arrependido amargamente de ter ajudado ele por ir contra sua moral. Vai entender, né? Pois é, existem algumas fotos do Bill Gates. Gates. Aí é demais pra mim, hein? Aí é demais pra mim. O cara lá, supostamente, o cara lá, aí não dá, meu. Pelo amor de Deus. Com o Jeffrey Epstein ao longo dos anos, e todas essas festas que o Epstein dava eram gravadas, e a investigação liberou diversos vídeos e fotos com as mulheres censuradas, mostrando que havia uma clara produção de provas ali de Epstein contra os próprios convidados, além da produção de conteúdo para venda na Deep Web. Pois é, as autoridades classificaram os arquivos como produções comerciais. Imagens do ex-presidente Bill Clinton também surgiram, onde ele aparece com meninas na ilha de Epstein, inclusive aparecendo com o próprio durante uma festa que aconteceu lá. O FBI chegou até a liberar um cardápio das drogas que eram oferecidas nessas festas, contendo diversas substâncias que não são simples de conseguir, mas bom, se tratando dos caras mais ricos e poderosos do mundo, nada é impossível. Tinha uma tabela de Excel, meu Deus do céu, mano. Os caras têm coragem de ser o bastião da moralidade do mundo, pelo amor de Deus. Elon Musk também foi citado nos e-mails de Epstein diversas vezes. O comportamento de Musk era como se ele quisesse se aproximar do cara. Em 2013, Elon Musk tentou marcar uma reunião com Epstein, mas ela foi remarcada e depois remarcada de novo e depois cancelada porque Jeffrey precisava ir para Nova York. Outros e-mails surgiram mostrando que o Elon Musk tentou muito se aproximar, mas sempre vinha um "vamos marcar aí, vendo o que dá". Em um momento, o Epstein chamou o Musk para um... Cara, você consegue imaginar qual que deve ser o nível de atrocidade, de chatice, de pentelhação que deve ser, que esse cara deve ter pro Jeffrey Epstein, um abusador, pedófilo, começar a dar um somebody love nele pra não querer andar com ele? Meu Deus do céu, mano.
Meu Deus, ele deve ser o ser humano mais insuportável da Terra. Uma orgia usando um código de vamos nos encontrar aí com os caras da ONU, e o Musk não entendeu o que aquilo significava, dizendo que se encontrar com esses caras seria perda de tempo. Então Epstein respondeu novamente dizendo: você acha que eu sou retardado? Não há ninguém acima dos 25 anos aqui e elas são todas fofas. Meu Deus, mano. Meu Deus, mano. Que isso, velho. Elon Musk disse que o maior tempo que ele passou com Jeffrey Epstein foram 30 minutos em Manhattan e convidou que houve um convite sim para conhecer a ilha, mas que ele sempre teria recusado. Mas em um e-mail encontrado em 2012, Elon Musk pergunta: qual dia ou noite você vai dar a festa mais selvagem na sua ilha, dando a entender que ele queria sim ser convidado. Nos últimos dias no Twitter, o Elon Musk apenas desconversa quando o assunto surge e não comentou nada sobre esse e-mail específico que consta no site oficial do governo. Thank you. Agora vem a parte onde a internet entra na história, mais precisamente o 4chan. E é aqui que a história toma um rumo bizarro, momento chapéu de alumínio. Aparentemente a gente vai ter que usar mesmo, hein? Foram encontrados e-mails do Epstein com Boris Nikolic, onde ele agradece pela noite anterior de provavelmente aí algum encontro, dizendo que conheceu pessoas muito boas e sugere pro Epstein que ele conheça Christopher Poole, mandando um link da Wikipedia do rapaz. Christopher Poole é simplesmente o criador do 4chan, um site conhecido por ser responsável pelo extremismo na internet. O 4chan é um site anônimo com as chamadas image boards, que são os tópicos de conversas, e lá as pessoas conversam sem ter nenhuma informação sobre quem é a outra pessoa que ela tá conversando, e lógico que isso cria o cenário perfeito pro extremismo. E lá se formou uma comunidade onde foram criados diversos memes que você vê por aí com piadas politicamente incorretas, xenofóbicas, antissemitas e tudo mais, e essas pautas foram sendo importadas e adaptadas para outros países. E os channers usam de uma técnica que foi sendo difundida na internet, que é de ser totalmente extremista, chocar o telespectador com meias verdades ou fake news mesmo, com o objetivo de chegar em mais e mais pessoas. Afinal, o ódio é o que mais movimenta as redes sociais, isso não é novidade pra ninguém. E isso vai desde memes até teorias da conspiração sobre minorias. Essas teorias que fazem um malabarismo para colocar certos tipos de pessoas em uma categoria subhumana, por exemplo, que é uma variação de um método nazista. Enfim, para vocês terem noção da influência deles. Tudo isso surgiu no 4chan e com certeza você já viu alguém meio pirado aí replicando esse tipo de coisa. Até teorias malucas sobre bilionárias são um assunto. E é aí que a parada fica mais sem sentido e confusa, se liga. No dia 20 de outubro de 2011, Boris enviou um e-mail apresentando o Christopher, conhecido como Mute na internet, pro Epstein. Eles começaram a conversar e no dia 23 eles se encontraram. E isso a gente confirma porque o Epstein respondeu o Boris no dia 24, dizendo que adorou conhecer o rapaz e que ele é um bom garoto. E eles se encontraram novamente algumas outras vezes nos meses seguintes. Porém, algo curioso aconteceu. No próprio dia 23 de outubro de 2011, no dia do encontro, foi lançado a board no 4chan chamada de Pool, que é uma nova seção do site para conteúdos politicamente incorretos, que é justamente onde se proliferou todo esse extremismo da internet que eu citei. E aí ficou entendido na internet de que Jeffrey Epstein teria participado da criação da board politicamente incorreta, que é um lugar bizarro na internet que gerou diversos problemas, tipo criando uma geração de jovens frustrados e manipulados, que são os incéis aí, e que cometem massacres escolares tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Gerou essa galera do Discord que tortura animais, gerou uma guerra cultural e também influenciou em eleições. E além disso tudo é E para vocês verem qual que é o tamanho da importância de você regulamentar a rede social, né? O tamanho da importância de se regulamentar rede social. De Discord, de internet, de tudo isso. Tudo isso. Pelo amor de Deus, mano. provado que Jeffrey Epstein era usuário ativo do 4chan. Ele chegou a compartilhar... O caso do Orelha, eu li uma matéria da polícia que falava que a Polícia Civil de Santa Catarina tinha concluído que ele não foi um desafio de Discord, não foi nada nesse sentido, nesse caminho. Mas, com certeza, existem várias outras, né? Teve a condenação de um dos caras lá, que também fazia mutilação online, né? E assim, é isso, a companhia, né, a empresa da rede social,
ela não presta conta nenhuma, né? Ela demora muito para poder concluir, para poder levar a um desfecho satisfatório dos problemas jurídicos, das questões jurídicas que os países vão colocando, né? E vão arrastando com a barriga, vão colocando, tal, né? E é assim, é isso, né? E aí fica complicado, porque sem uma rede integrada de internet, telecomunicações e tal, que é o caso do Brasil, você não ter uma rede de tecnologia, de integração nesse sentido, é isso, é ficar dependente disso por muito, né? Por muito. Compartilhar alguns posts que fez via e-mail para outras pessoas. E curiosidade, o Multi já veio para o Brasil no dia 18 de julho de 2011 para participar do evento YouPix. O Reddit também é outro lugar onde surgem as pautas da internet. E sabe quem era a moderadora mais comentada do Reddit? Ghislaine, a mulher de Epstein, que comandava diversos subreddits gigantescos. Mas se liga, eu vou explicar por que essa seção do politicamente incorreto do 4chan é tão importante estrategicamente para eles. Jeffrey Epstein também é amigo de Steve Bannon. E Steve Bannon é um assessor político dos Estados Unidos que serviu como assistente e estrategista-chefe da Casa Branca no governo do Trump, sendo também coordenador da campanha eleitoral. E já é confirmado que ele também ajudou informalmente na campanha do Bolsonaro. Steve Bannon se diz um membro da alt-right, sendo mais inclinado ao nacionalismo. Ele é contra o status quo e diz que a ideologia engloba libertários, sionistas e conservadores, e o próprio Bannon admitiu que o ideário da alt-right apresenta conotações raciais e antissemitas, mas que ele pessoalmente era contra isso, porém, né, ele sabia que atraía também esse tipo de gente para a ideologia dele. Steve Bannon formulava estratégias para a disseminação das imagens dos candidatos por meio da internet, usando estratégias como o ódio, o espanto e tudo mais, dando força para a guerra cultural que a gente vive hoje em dia. Um exemplo meio bobo, chegou aqui no Brasil a onda de rage bait, principalmente no Twitter, onde as pessoas só ficam jogando ódio de graça em certas coisas para gerar um burburinho na internet e você ganhar alguns cliques. Isso começou como uma estratégia de campanha que foi vista pelas primeiras vezes onde? Na seção do politicamente incorreto do 4chan. Além de terem encontrado as postagens do Epstein no 4chan, começaram a tentar reparar nos padrões de comportamento do site com as coisas que o Epstein ia registrando no seu e-mail. E é aí que a coisa começou a ficar escancarada, de que ele participava do controle da board e que usava ela para disseminar fake news pela internet inteira. O Trump já era famoso antes de ser presidente, porém não é à toa que muita gente, inclusive especialistas, se chocaram quando o Bolsonaro, um cara do baixo clero da Câmara dos Deputados, começou a crescer muito nas pesquisas para presidente a partir de 2014 e que decolou a partir de 2016 por conta das redes sociais. E olha uma conversa que o Bannon teve com o Epstein no dia 21 de setembro de 2016. O Bannon disse pro Epstein: diga a Chomsky que o meu garoto vai ganhar no primeiro turno. O Chomsky estava visitando Lula na cadeia e depois o Bannon e o Epstein comemoram juntos. Bolsonaro é o cara. Em 9 de novembro de 2018, Epstein tenta marcar uma reunião com alguém e esse alguém respondeu: tem o Bolsonaro em Washington na segunda-feira. E adivinha quem tava lá? Bananinha. Eduardo Bolsonaro estava lá nessa segunda-feira em Washington. Em outra troca de e-mail, uma pessoa não identificada. Gente, tudo coincidência. Tudo coincidência. Tudo coincidência. Esse patriota de Schrödinger é muito bom, né? Esse tipo de patriota é muito bom. Nossa, que exemplo de homem público, né? Que exemplo de homem que defende a sua nação, que vai para o Departamento de Estado dos Estados Unidos conspirar contra papéis. Exatamente. Grave, atenção, encontrado garfo na cozinha. Cada diz que não gostou de ver Bolsonaro dizendo publicamente que nunca se encontrou com o Steve Bannon, e aí o próprio Bannon responde que pra ele é melhor assim, ele prefere manter as coisas do Jair nos bastidores. Inclusive no dia que o Bolsonaro foi esfaqueado em Minas Gerais, o Jeffrey Epstein foi avisado via e-mail e a resposta dele foi: antes ele do que eu. É, um homem sincero. Um homem bastante sincero. É, né? Aparece o final do Looney Tunes. Isso é tudo, pessoal. Não, totalmente. E eis a parte mais confusa, chapéu de alumínio total da história. O caso Jeffrey Epstein parece dar credibilidade a diversas teorias da conspiração que por anos foram vistas como bobagem e que surgiram nesses sites anônimos da internet, principalmente teorias envolvendo a elite global. Porém, pelo que a gente viu nesse... O nome dessa elite global é burguesia. É muito doido, né? Porque é isso, tipo...
Essas coisas são evidências, né, de como o crime cometido pelas pessoas ricas, poderosas, com capital, com influência, não tem nenhum tipo de punição, não tem nenhum tipo de averiguação, não tem nenhum tipo de, realmente, de desfecho, que eu acho que é o mais exemplar, assim, né, do que chocou muita gente com relação ao caso Orelha. Tipo, o que pega muito é que são 4 pivetes, que são filhos de famílias ricas bem posicionadas socialmente, que não vão sofrer o mesmo nível de intensidade de justiça que um jovem da periferia, que um jovem trabalhador, que um jovem preto é colocado no dia a dia nas mesmas condições, tá ligado? É isso, é uma seletividade penal. E aí, essa galera pode fazer esse tipo de festa, né? De coisa, de coisa macabra, porque é até aquele trechinho da Internacional, né? Não é hino do Internacional, é a Internacional. Crime de rico, a lei o cobre. O Estado esmaga o oprimido. Não há direitos para o pobre. Ao rico, tudo é permitido. Por que é permitido? Por uma diferenciação de classe. É isso, por uma diferenciação de classe. Por uma lógica em que essa pessoa tem uma determinada forma de poder que institui a ela a possibilidade de transformar os outros sujeitos em sub-humanos, em objetos. É isso. Entendeu? É isso. Esse vazamento, quem controla essas fontes de disseminação das teorias são os próprios membros da elite global. É difícil de acreditar, mas foi o governo dos Estados Unidos que soltou isso. Isso tudo não foi tirado do nada. E o Epstein é quem nesse jogo todo? Ele controlava diversos poderosos, gerenciava uma guerra cultural, traficava e torturava pessoas para interesse e benefício próprio, mas pra quê? Ele é o chefão? Ele é o vilão final da elite global capitalista? Bom, tem mais gente gigante trabalhando diretamente com ele. Em uma troca de e-mails, Jeffrey Epstein conversa com Ehud Barak, o ex-primeiro-ministro de Israel de 99 a 2001 e ministro da Defesa de Israel de 2007 a 2013, dizendo: "Você deve deixar claro que eu não trabalho para o Mossad." E o ex-ministro responde: "Você ou eu?" E o Epstein diz que eu não. O Mossad é um instituto de inteligência e operações especiais de Israel e é comandado pelo ministro, e diversos e-mails mostram que ele e o Barak eram bem próximos e faziam diversas negociações juntos envolvendo empresas importantes de Israel e magnatas americanos. E aí surge a teoria: todos esses crimes aconteceram, eventos e mortes estranhas aconteceram na investigação e poderosos nunca falaram diretamente sobre o caso, deixando um desgaste enorme na imagem deles rolar. E por que isso? Será que é porque é verdade? Aliás, na real tudo indica que sim, as coisas aconteceram. E esse apoio que o Epstein tem com Israel, será que os Estados Unidos hoje apoia Israel no nível que apoia por causa dessas gravações que o Epstein fabricou contra diversos poderosos? Inclusive tem um e-mail onde o Epstein agradece por um vídeo de tortura que ele recebeu, dizendo que amou o conteúdo, e suspeitam que quem enviou esse vídeo foi o ex-ministro. Só pra finalizar com mais chapéu de alumínio na cabeça, se liga nesse tweet. A CIA, o Mossad e a elite pedófila estão comandando uma espécie de rede de extorsão e tráfico sexual em Porto Rico e nas ilhas do Caribe. Eles vão me incriminar com um laptop plantado pela minha ex-namorada que era espiã. Vão me torturar até a morte. Esse cara aí desse tweet foi encontrado morto por afogamento mais tarde no mesmo dia. Essa é uma nova temporada aqui do canal, eu me mudei, tô com um cenário novo, equipamentos novos aí, como eu disse no começo do vídeo, e logo mais eu vou atualizar vocês as novidades. Perdão começar o ano assim, do nada, com um tema tão chocante, eu não tava planejando isso, mas não tinha como não falar sobre isso. Maluco. Então se você gostou, deixa o like aí pra poder me ajudar, se inscreva se você for novo por aqui, e é isso aí, muito obrigado por assistir até o final, um abraço e tchau! Bom vídeo do meu mano Gustavo. Na verdade é Stax ou Gustavo Pinheiro? Cara, que loucura, hein? Que loucura.